Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Mais uma vez estamos trazendo mais um degrau para todos vocês. Esse degrau chama-se procrastinação. E eu tenho certeza que através desse estudo de hoje, desta aula de hoje, você vai aprender a não procrastinar. Você vai aprender a não deixar para depois. Você vai aprender a colocar em ordem os valores da vida. Você vai aprender a colocar em ordem aquilo que é importante, aquilo que é emergente, urgente, e você, quando terminar esta aula, eu creio que vai ser mais um degrau na escada do entendimento, de uma renovação, tá bom? Eu vou compartilhando aqui com vocês, então, minha tela, para que vocês possam ler comigo na tela. Então tá aí, você já pode me ver. Trazer essa tela para baixo aqui. Muito bem. Vai ser muito bom essa aula. Vai ser muito bom para você, para mim, para nós. E você deve sempre dar um joinha, você deve, sabe, falar para o seu familiar, seus amigos, para participar desta aula, ajudar as pessoas. Se está sendo bom para você, procure compartilhar com os outros as coisas que é bom, as coisas que fazem você crescer, que fazem você melhorar, que faz você subir na vida, tá bom? Sempre dê um joinha e procure as pessoas. Já está compartilhado aqui. Nós vamos falar sobre procrastinação. Está tudo em ordem aqui. Vamos lá. Então, que Deus abençoe nossa aula, que Deus abençoe sua mentalidade, que Deus me abençoe aqui para que eu possa ser usado por Deus também para te ajudar. Vamos lá? N1D3, D6, N1D6, nível 1, integral 6, terceira fase, crença, mudanças e procrastinação. E já que você está terminando essa fase, essa terceira fase, que é a procrastinação, é o último tema da fase. Então, você tem direito a uma prova, uma avaliação, e é você que vai se autoavaliar. Então, se você quiser, entre em contato conosco. Nós vamos providenciar para você o link dessa autoavaliação e você vai dar uma nota aí, você vai ver, você vai perceber, porque são 5 perguntas de cada tema. 5 perguntas de crença, 5 perguntas de mudanças e 5 perguntas de procrastinação. E aí você vai se autoavaliar. Se você tirou mais de 10, então, parabéns. Se eu fosse você, eu compraria um presente. Dá um presente para você mesmo. Se valorize. É isso mesmo. O seu cérebro ele está expandindo dopamina em todas as conexões nervosas do seu corpo, trazendo um bom ar, um ar de satisfação, de dever cumprido. E é isso que você tem que se sentir. Isso é autoestima, isso é automotivação. E é para isso que nós estamos aqui para lhe ajudar. Vamos lá, então. Procrastinação. Muito bem. O que é procrastinação? Procrastinar é o ato de adiar algo ou prolongar uma situação para ser resolvida depois. Opa, nada de deixar para depois, principalmente as coisas importantes e urgentes. A procrastinação é um comportamento considerado normal na mente do ser humano. No entanto, pode ser muito prejudicial quando começa a impedir o funcionamento de rotinas pessoais ou profissionais. O verbo procrastinar é utilizado no sentido de negligenciamento de atividades, ou seja, quando um trabalho não recebe a devida atenção ou importância que deveria, sendo deixado de lado para a produção de outras atividades menos importantes. O hábito da procrastinação causa angústia e mal-estar constante,
A sensação de não conseguir atender a todas as demandas pode nos causar uma sensação de sobrecarga, gerando estresse e ansiedade. O estresse e a ansiedade, por sua vez, podem ocasionar uma baixa de imunidade e até depressão, comprometendo a sua saúde. Isso é muito importante você se cuidar, meu amigo. O ato de procrastinar está relacionado com a ansiedade, estresse, falta de criatividade e outros sentimentos que ajudam a desconcentrar a pessoa no seu objetivo. Existem algumas técnicas simples que ajudam as pessoas a diminuírem o ritmo da procrastinação, focando principalmente na otimização da divisão do tempo de produção, de trabalho, de entretenimento e descanso. Uma dessas técnicas é chamada Pomodoro. Eu não sei se você já ouviu falar. Pomodoro, desenvolvida por Francesco Cirillo na década de 1980. E para que serve a técnica de Pomodoro? Os objetivos da técnica Pomodoro estão ligados à diminuição da ansiedade, à diminuição e o alto foco de concentração das tarefas, evitando tempo desperdiçado e distrações. Ao anotar no papel o que precisa ser feito, você consegue não só organizar melhor suas atividades, como também estabelecer metas para cada dia ou período. Fazer um Pomodoro, basicamente, consiste em um ciclo de 2 horas. Então, pensa em 2 horas. Essas 2 horas, cada 25 minutos, sem interrupção. Então, você vai fazer 25 minutos, aquela atividade, aquele a fazer, aquela tarefa, 25 minutos sem interrupção. Dedicado à tarefa, a uma tarefa. Você deve fazer uma pausa de 5 minutos. A cada 25 minutos, você faz uma pausa de 5 minutos. Dá uma esticada no corpo, bebe uma água, enfim. Ao final do ciclo de 2 horas, você deverá fazer uma pausa de 30 minutos. E depois começar um novo Pomodoro. Então, um Pomodoro cada 2 horas. De 25 cada 25 minutos, você dá uma parada de 5, né? De 5 minutos. E aí, como trabalhar com o Pomodoro? A premissa do método Pomodoro no trabalho é dividir sua carga horária em partes de maior concentração, separadas por pequenas pausas para descanso. Assim, o expediente se torna menos maçante, mais organizado e mais produtivo. Acredite nisso. Tem muita gente que não está produzindo muito mais porque não está se organizando. E essa prática, esse método aqui do Pomodoro é justamente para poder você se organizar e ser mais produtivo. As partes de maior concentração têm uma duração de 25 minutos. Então, esses 25 minutos você dedicado ali no estudo, dedicado ali naquilo que você está fazendo. Muito bem. Para que serve a procrastinação? Bom, de antemão eu digo para você para nada, né? Porque para que serve a procrastinação? Mas vamos ver. A procrastinação está intimamente ligada à saúde mental. Intimamente à saúde mental. O procrastinador costuma postergar as tarefas. Deixa eu olhar aqui, acho que minha bateria tá indo. Deixa eu pedir aqui. Deixa eu colocar minha bateria. Eu vou dar um pausazinho aqui. Para colocar minha bateria. Muito bem, nós colocamos aqui nossa bateria, está tudo em ordem. Vamos voltar aqui o compartilhamento para que a gente venha continuar aqui. Então, vamos voltar aqui, ó. A procrastinação que é essa pergunta aqui, para que serve a procrastinação, né? A procrastinação está intimamente ligada à saúde mental. O procrastinador costuma postergar as tarefas com o intuito de obter bem-estar. Mas, na verdade, a sensação é apenas imediata. Então, não se engane, a sensação é imediata, passageira.
Na verdade, procrastinação é uma autossabotagem. Olha aí, procrastinação é uma autossabotagem. É a pessoa armar uma armadilha para ela mesma cair, é a pessoa ficar refém dela mesma. É um engano. O que é isso? É enganar a si mesmo. É uma mentira. Essa sensação de bem-estar é momentânea. Conforme as demandas vão se acumulando, começa a surgir um desespero. E aquilo parecia ser simples, foge do controle. Quais são os efeitos da procrastinação? Agora vamos começar a entrar nessa parte psicológica, né? O procrastinador, cuja causa é psicológica, costuma adiar as tarefas por questões mentais, como transtornos de ansiedade. A falta de autoestima e segurança também é um problema que afeta a realização das atividades de uma vez que o indivíduo evita concluir algo para não ser avaliado pela entrega. A procrastinação pode estar ligada a distúrbios mentais, depende muito do nível, como ansiedade e problemas de autoestima. Há quem deixe de realizar uma tarefa por medo de reprovação. Assim, ela acaba ficando sempre para depois. A tarefa fica sempre para depois. Para além dos eventuais danos educacionais e profissionais, o ato de procrastinar tem o efeito de gerar frustração naquele que não cumpriu a promessa que fez para si mesmo. Além da sensação de que não está aproveitando bem o seu tempo e deixando passar os seus projetos, sempre deixando para depois. Então, você já observou de que essas pessoas que sempre deixam para depois, elas estão atrasadas na sua vida? Não é verdade? Como a procrastinação age no cérebro? Presta atenção como que ela age no cérebro. Para alguns especialistas no assunto, a procrastinação resulta de uma luta entre o sistema límbico de uma pessoa, que é o córtex pré-frontal do cérebro, então ele fica pré-frontal do cérebro. O sistema límbico é a parte mais antiga do cérebro e é automática. Ela busca por si só prazer e isso inclui evitar situações que trazem angústia. Então, você tem que ficar atento a essa parte córtex pré-frontal do seu cérebro, porque é nesse lado do cérebro que está, né, gravado o automático. Eu estava até vindo agora, dirigindo, e eu estava lembrando de que quando eu cheguei no Japão, como lá o motorista fica no lado direito, sempre eu estava indo para o lado esquerdo, quando eu chegava não tinha o volante. E quando eu me adaptei, o meu cérebro se acostumou, e aí eu me acostumei com o lado direito, e que quando eu vim para o Brasil, eu volto, que o motorista fica no lado esquerdo, então o meu cérebro já estava acostumado no lado direito, porque 3 anos e meio fiquei lá dirigindo, então ficou no lado direito o cérebro. Olha o lado, essa parte córtex pré-frontal do nosso corpo, não é verdade? Então, isso eu fiquei me lembrando, como de fato o nosso cérebro, se a gente não tiver cuidado e ficar no automático, aí a gente fala no automático, a gente faz as coisas no automático. E isso fora, às vezes, lá no Japão, em que eu me deparava na contramão. Eu tinha que prestar muita atenção quando eu estava dirigindo, que teve vezes de eu estar na contramão e vindo aquele carro do meu lado e eu jogar para o outro lado de imediato para não acontecer um acidente. A gente tem que ter cuidado com o nosso cérebro, que ele é preguiçoso e ele tenta colocar tudo aí nesse espaço córtex pré-frontal e termina a gente ficando muito no automático e aí perde tempo. A procrastinação gosta muito desse espaço. Qual é a diferença entre a procrastinação e a preguiça? Opa, muito boa essa pergunta. A preguiça é um sentimento de falta de vontade e motivação para realizar tarefas e atividades. Significa dizer que desde a falta de disposição
para realizar determinada tarefa, até uma espécie de aversão pelo trabalho, quer dizer, de não querer trabalhar, não quero trabalhar. Preguiçoso, não, esse é o preguiçoso. Procrastinação significa adiar tarefas ou atividades que precisam ser feitas. Enquanto que o indivíduo fica enrolando aquela tarefa até o último minuto, sempre pensando, amanhã eu faço, depois eu faço. Olha a procrastinação. Preguiçoso, ele tem moleza no corpo, preguiça, ele não quer trabalhar. É aversão ao trabalho. Já a procrastinação é o deixar para depois. É muito parecido. Por isso que eu coloquei aqui. Enfim, a preguiça e a procrastinação é o pai e a mãe da pobreza. Pode observar que essas pessoas que têm essa aversão, essa espécie de aversão pelo trabalho, quer dizer, não querem trabalhar, e são procrastinadores, pode observar que normalmente essas pessoas são pobres de espírito, são pobres de cultura, são pobres de educação, são pobres. Muito bem, mas aí tem a oportunidade, né? Como você está estudando comigo, subindo esses degraus do entendimento, da renovação da mente, muito bom. Isso mostra que tem cura, se a pessoa se aplicar, se a pessoa realmente subir aquele primeiro degrau que está lá atrás, que é o querer, eu não quero ser pobre de espírito, pobre de cultura, pobre de educação, pobre de dinheiro, eu não quero ser pobre. Eu quero ser uma pessoa rica, eu quero ser feliz, eu quero ser uma pessoa interessante, inteligente, eu quero ser uma pessoa que todo mundo gosta de ouvir, tem prazer em ouvir, porque eu tenho autoconhecimento, eu sei, aprendi muita coisa. Você pode. Só é você, pouco a pouco, seguir essa escada, subir essa escada. Muito bem. O que a psicologia diz sobre a procrastinação? A procrastinação refere-se ao atraso desnecessário e irracional de uma tarefa ou tomada de decisões acompanhada de desconforto psicológico e emocional ou emoções negativas, como a culpa e insatisfação. Traz muita culpa e insatisfação. Adiar pequenas tarefas e compromissos podem ter o efeito de uma bola de neve. Uma bola de neve, isto é, vão se acumulando cada vez mais, tanto no aspecto profissional quanto no pessoal. E para colocar tudo em ordem, o esforço será bem maior e cansativo. O que não aconteceria se fosse aos poucos e dentro dos prazos. Se fosse feito aos poucos, vai fazendo aos poucos dentro do prazo que você consegue. Igualzinho você quer fazer um curso de alguma coisa, quer se profissionalizar, quer se profissionalizar mais ainda naquilo que você faz, e você fica deixando para depois esse curso e nunca faz. Como a carteira de motorista para tirar, vai deixando para depois, nunca faz. Fica colocando uma desculpa que é porque eu não tenho dinheiro, que é porque eu não tenho tempo, que é isso, que é aquilo, e vai com essa procrastinação e perde tempo na vida. Muito bem. O desânimo ou a desmotivação, o desânimo e a motivação podem abrir caminhos. O desânimo ou a desmotivação pode abrir caminhos para o desenvolvimento de uma depressão. Olha aqui o início da depressão. Você vê pessoas deprimidas que estão dentro de um quarto, no escuro, não quero sair, não quero tomar banho, não quero comer, não quero viver, eu quero morrer. Olha por onde começa quando chega ao estado crônico. Não vamos falar mais sobre isso. Abrem caminhos para uma depressão. As pessoas se entregam à procrastinação e só conseguem pensar em tudo que deveria ter sido feito, mas não fizeram. E se sentem perdidas e sem solução. Todo esse quadro passa a gerar um grande sofrimento e cria outros problemas. Quem costuma adiar tarefas e responsabilidades, normalmente também não mantém uma alimentação saudável, não pratica exercícios físicos, não dorme direito. Consequentemente,
há um relaxamento na vida espiritual, um relaxamento na vida conjugal, na vida a dois. Só vive em crise, em casamento, financeiro, espiritualmente, em todo sentido, só vive em crise. Esses sintomas fazem com que o indivíduo não relaxe e tenha baixa qualidade de vida, prejudicando sua saúde. As causas podem ser psicológicas, deflagradas por problemas de autoestima e insegurança, ou fisiológicas. Neste último caso, a procrastinação é uma grande luta entre duas partes do cérebro. Dependendo do grau, claro. Dependendo do grau da procrastinação, essa é uma luta, é um problema. É um sintoma de um estado depressivo do ser humano, do transtorno obsessivo-compulsivo ou do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Olha a letrinha aqui, ó. Olha as 4 letrinhas aqui, ó. TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Isso é problema, gente. Tem que se cuidar. Quem sofre o problema de causas fisiológicas apresenta uma alteração ou lesão do córtex frontal no cérebro, ocorrendo assim prejuízo no controle dos impulsos e provocando distrações que impedem a eficiência na realização de tarefas. A procrastinação não é algo natural, e se você sofre por ser assim, está na hora de cuidar disso. Esse estudo vai ajudar, essa aula vai ajudar, com muitas dicas, mas persistindo os sintomas, procure ajuda médica ou de um psicólogo, de profissionais, para não prejudicar sua vida profissional, pessoal e em todas as áreas. Eu vou dar aqui 5 dicas como vencer a procrastinação. Primeira dica: reconheça que sofre com a procrastinação. Seja humilde. Você já sabe que procrastinar é um ato de adiar desnecessariamente as decisões ou ações. Faça o que só você pode fazer. Descubra a raiz do problema fazendo perguntas. Essas questões vão te ajudar a entender as motivações que te levam a procrastinar, fazendo com que você tenha subsídio para resolver esse problema. Então, faça a pergunta: quando eu comecei com isso? Por quê? Para quê? Onde? Quando? Faça perguntas. Pega o problema, que chama-se procrastinação, faz pergunta em cima dele, buscando as respostas. Segundo, planeje-se. Defina a sua agenda diária e as atividades. Faça a lista de tudo o que você precisa fazer. Uma referente a seu trabalho e outra à sua vida pessoal, que aí entra a vida espiritual, conjugal, família, saúde e a financeira, que é o trabalho. Coloque prazo, data, sim, coloque prazo na realização de cada tarefa ou assunto. Vá riscando cada item assim que for resolvendo. Você se sentirá bem melhor com isso. Atualmente existem diversas ferramentas que auxiliam nesse processo de facilitar a organização das tarefas e criar um fluxo de trabalho com resultados favoráveis. O terceiro é recompense a conquista. Olha, isso aqui é bom, hein? Por isso que você sempre vai ouvir eu falando. Se eu fosse você, daria um presente para você mesmo. Recompense sua conquista. O primeiro passo na direção certa já é a metade do caminho. Quem falou isso foi o filósofo Lao Tse. Lao Tse. Toda vez que bateu uma meta, se dê um presente. Tire algumas horas para o lazer, divirta-se com a família, prepare algo que gosta ou coisa assim. Valorize as suas conquistas, independente do tamanho ou importância. Lembre-se que estamos em um processo de constante evolução. Muito bem. Foque as tarefas, esse quarto aqui é muito importante, é você prestar atenção, focar nas tarefas, nessas metas que você tem. Agora, que você
já tem uma lista com as suas atividades, estabeleça as prioridades e situações de urgência. Opa! Situações de urgência. Vá resolvendo suas atividades aos poucos, mas não pare. É preciso ter foco, organização e disciplina para vencer a procrastinação. Dedique um tempo maior para os serviços mais estratégicos. Quer dizer, use estratégia, vai pontuando, valorizando o que é necessário, o que é desnecessário, o que é importante, o que é urgente e que trazem resultados impactantes. Isso vai garantir que você não perca tempo com tarefas tribais, enquanto negligencia as importantes. E o quinto é evite as distrações. Evite as distrações. Aquilo que você está fazendo que não é de grande importância, nenhum resultado positivo, elimine. No momento de executar suas atividades, procure ficar longe de tudo que pode distrair como a televisão, celular e conversa com os colegas. Remover essas distrações do ambiente torna mais provável que você se concentre e foque em suas atividades. Por exemplo, se o seu celular emite um bip toda vez que chega uma mensagem, procure deixar o seu celular no modo silencioso. Pesquisas mostram que mesmo que você não esteja usando ativamente o telefone, simplesmente tê-lo na mesa ou próximo de onde você está é uma distração significativa. Os benefícios dessas boas práticas, se você conseguir, aos poucos, colocar em prática alguma dessas dicas, com certeza vai se sentir mais seguro e determinado. O mais difícil é começar. Os resultados são surpreendentes, são positivos, você vai amar, isso vai borrifar depois, esse oxigênio, sabe, essa energia, a dopamina no seu cérebro, no seu corpo, que vai te trazer prazer. Pode acreditar. Você verá que suas tarefas não vão mais se acumular e tudo será entregue em tempo hábil. E isso vai ajudar a diminuir as cargas de estresse e outras emoções negativas no corpo. Serão eliminadas os sentimentos de vergonha, culpa e autocrítica por não ter finalizado o trabalho com antecedência. Além disso, você terá mais qualidade de vida, garantindo a sua longevidade. É isso mesmo. O que é procrastinação crônica? Aí já é um problema. A procrastinação crônica acontece quando o adiantamento ou adiamento de tarefas e decisões se tornam recorrentes na nossa rotina. Quem sofre com a procrastinação crônica deixa de fazer diversas atividades, inclusive as que garantem o seu bem-estar ou que um dia foram fonte de prazer. O ciclo dessa forma de procrastinação pode começar com a compra de vários livros sem ler nenhum. Compras de vários livros e não consegue terminar um livro. Eu já vi essa cena em muitas pessoas. Adiamento de compromissos pessoais, ficar adiando em sequências e constante, até a perda de autoestima e vontade de realizar sonhos. Executar tarefas apenas quando o prazo está quase vencendo não é um comportamento natural e é desencadeado tanto por cansaço quanto por um autossabotamento frequente. A psicologia indica que a procrastinação é um fruto de medo, da insegurança e de possíveis traumas. As experiências ruins com atividades semelhantes às que estão em nossa lista de afazeres atrapalham o desenvolvimento de novos desafios. Quem procrastina está lidando com diversos sentimentos diferentes, sendo a maioria deles negativos. Existem diferentes tipos de procrastinação.
De acordo com a psicologia, a procrastinação se apresenta em duas formas, são elas: procrastinação de manutenção, quer dizer, a procrastinação de manutenção acontece quando as pessoas abandonam as atividades de manutenção, como arrumar o quarto, lavar a louça, entregar as coisas no prazo, quer dizer, as coisas diárias, aí de manutenção das coisas caseiras, serviços caseiros. Esse tipo de procrastinação leva o nome de manutenção, porque adia atividades responsáveis pelo bem-estar do indivíduo. Já a procrastinação de desenvolvimento ou do desenvolvimento, essa procrastinação surge quando acontece o adiamento de atividades que podem fazer com que o indivíduo mude de vida, material ou emocional, falando. Quando as pessoas apresentam esse tipo de procrastinação crônica, normalmente encontram dificuldade em fazer coisas que lhe trazem prazer, aceitação pessoal e bem-estar. Conclusão: até as pessoas mais disciplinadas e motivadas procrastinam. E isso não é um problema. A questão é quando esse ciclo começa a se tornar algo recorrente. Por isso, os sintomas da procrastinação crônica são bastante fáceis de identificar. E os sinônimos de procrastinar é adiar, espaçar, postergar, demorar, atrasar, protrair, prolongar, retardar, protelar, prorrogar, diferir, tardar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A próxima aula vai ser falando sobre personalidade, está aqui, ó, que é N1D7, que vai ser essa quinta fase, essa quarta fase, personalidade, temperamento e caráter. Muito bem, amigos, espero que vocês tenham gostado da aula. Você deve tirar aqui meu compartilhamento, deixar aqui só com vocês, direto. Espero que você tenha gostado. Gostaria que você compartilhasse com as pessoas essa aula e tantas outras aulas, falando dessa escada subindo para uma renovação de uma mente, da inteligência, de uma fé com inteligência. Deus abençoe a todos. Você que terminou vai precisar ir da autoavaliação, entre em contato conosco que a gente manda para você. Até o próximo.